News CNN. Informação importante que acaba de chegar: o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fará uma audiência pública para avaliar se as crianças devem ser vacinadas. A informação é do analista da CNN, Caio Junqueira, que conversou há pouco com o ministro da Saúde. Queiroga afirmou que um cronograma será divulgado antes de tomar uma decisão e que quer discutir com a sociedade o assunto. O ministro disse que fará uma análise sobre todos os aspectos da vacinação para crianças de 5 a 11 anos. Vamos chamar aqui os nossos analistas para repercutir, então, essa informação importante trazida pelo nosso analista Caio Junqueira, né, Dani? É isso, vamos lá, Basília Rodrigues e Gustavo Uribe, porque mais cedo o próprio ministro havia dito que essa não é uma questão consensual, que há quem é pró, quem é contra a vacinação de crianças, mesmo após a aprovação da Anvisa, que é uma das principais agências de saúde, a principal agência de saúde do nosso país, responsável pela aprovação de todas as vacinas que a gente já tomou. Vacinação de criança não é algo inédito no Brasil, né? Outros países, como a gente já destacou aqui também, há em outros países a vacinação do mesmo público, com a mesma vacina. Gustavo Uribe, é algo que o ministro já havia antecipado mais cedo, já havia falado sobre, agora pró e contra de um assunto que a própria Anvisa já falou. Justamente, bastante polêmico, né, Daniel? O ministro mais cedo já tinha dito que iria conversar com quem era a favor ou contra, e agora Caio Junqueira traz essa informação a respeito de audiência pública. Tem outro trecho que eu ressalto, que na conversa com Caio Junqueira, o ministro Marcelo Queiroga disse que o presidente Jair Bolsonaro pediu a ele que houvesse uma maior discussão sobre o assunto, ou seja, Marcelo Queiroga novamente atendendo a um pedido do presidente Jair Bolsonaro e indo em sentido contrário à Anvisa. É muito meritório que se queira discutir esse assunto neste momento e em todos os momentos. Estamos falando de saúde pública, mas o momento é um momento de uma pandemia. Estamos enfrentando a pandemia do coronavírus. As crianças estão morrendo por conta dessa doença. Por isso que é o momento de adotar essas estratégias e a vacinação já, o mais rápido possível. Claro, há a questão logística do Ministério da Saúde, mudar os contratos, incluir no PNI essa previsão. Então, há um tempo a se conseguir viabilizar essa vacinação. Mas essa discussão acaba apenas atrasando a vacinação dessas crianças. Havia uma perspectiva dos governos estaduais e municipais de tentar iniciar essa vacinação antes do início do ano letivo, no final de janeiro, porque as crianças, elas são diferentes dos adultos que acabam recebendo e seguindo as recomendações de máscara. Elas não têm a maturidade para usar a máscara, elas acabam aglomerando nas escolinhas públicas e particulares. É por isso que é tão necessária essa vacinação urgente. Qual é a previsão, conversando com alguns estados e municípios? Que esse tema seja também judicializado. Ou seja, que estados e municípios ingressem no Supremo Tribunal Federal para que o governo federal agilize tanto a compra das vacinas para essas crianças de 5 a 11 anos e para que inicie o processo o mais rápido possível. Bem pontuado por você, enquanto a gente vai para a audiência pública, crianças morrem por Covid, né? A Covid já mata mais crianças do que todas as doenças para as quais a gente já tem vacina, já que a Covid a gente não tem vacina ainda para criança. Ou melhor, tem. Falta agora o governo pedir, porque já tem contrato, não precisa de aditivo. É só falar com a Pfizer, que a Pfizer vai mandar. Cristiano Zerbini, que coordena a Pfizer aqui no Brasil, já disse, olha, em janeiro é possível dessas vacinas estarem aqui no país. Portanto, agora uma audiência pública para debater quem é pró e quem é contra vacinação de criança. Só atrasa todo o processo, né? Infelizmente, é importante a gente lembrar aqui, né, Basília, Uribe, Dani, que ontem o presidente Jair Bolsonaro ameaçou divulgar o nome dos diretores que aprovaram a vacinação de crianças a 5 a 11 anos, o que já é adotado em vários países, Estados Unidos, Reino Unido. Essa vacinação com a vacina da Pfizer já é feita, inclusive, e aí a gente fica nessa polêmica, nessa discussão que só atrasa o processo e, como vocês bem disseram, crianças morrem e crianças também transmitem doenças para adultos, para os avós, para pessoas mais velhas, enfim, e que são pessoas que também correm algum tipo de risco, já que a vacinação não é 100% eficaz. Agora, Basília Rodrigues, a gente tem nessa discussão a chance de não ter no PNI, no Programa Nacional de Imunizações, a vacinação de crianças a 5 a 11 anos, já que está sendo feita essa discussão?
Pois é, como o Daniel Adjuto falou no início do programa, né? Parece que a gente está vendo essa história de novo, né? Um déjà vu. E é por aí mesmo. O governo mostra que, a despeito de uma autorização, de um aval técnico do seu órgão de aconselhamento, o que realmente toma decisões do ponto de vista sanitário e médico, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, faz avaliação, o rigor técnico profundo para saber autoriza ou não, não há disposição política, não há vontade política para adotar de maneira imediata ou ao menos célere a vacinação de crianças de 5 a 11 anos. E aí não é questão de escolha, se a pessoa quer ser vacinada ou não. Na hora que o governo se omite e não inclui a vacina no Programa Nacional de Imunização, ele não está dando opção para as pessoas, não está dando poder de escolha à população, de ir ao posto de vacinação e poder imunizar seus filhos, seus sobrinhos, suas crianças. O que a gente tem aqui? O governo de São Paulo, claro, tensionando o cenário político da mesma maneira que acompanhamos durante todo o ano de 2020, também agora em 2021, em relação à vacinação dos adultos, mandando ofício para o Ministério da Saúde dizendo: aqui a gente vai adotar celeridade, queremos vacinar as nossas crianças. Pode, mas a prioridade para a compra dessas vacinas é do governo federal. O Programa Nacional de Imunização, que é coordenado pelo Ministério da Saúde, tem a prioridade na fila dos interessados à vacina para comprar esses imunizantes. Até mesmo a iniciativa privada fica lá para o final da fila. Primeiro, a fase vai esgotar as fases de negociação com o governo, no caso o Ministério da Saúde, para só depois poder pular para os outros interessados. Oficialmente, a Pfizer ainda não se manifestou. Eu, desde ontem, venho tentando uma resposta formal da empresa, que disse em nota: estamos em negociação com o Ministério da Saúde. Há um terceiro contrato, né? Ao longo de 2021, 3 foram fechados para comercialização de doses das que são aplicadas em adultos. No fim de novembro, o último contrato entre Pfizer e Ministério da Saúde abre a possibilidade dessas doses serem modificadas, serem enviadas no lugar das doses para adultos, versões modificadas, no caso, aquelas que possam atingir outras faixas etárias. E é justamente disso que a gente está falando, vacinas para crianças. A bola está com quem? Com o Ministério da Saúde, que decidiu abrir uma consulta pública, tornar isso numa audiência. É algo probo, né? Algo que a administração pública prevê mesmo, essa transparência. Mas diante da iminente decisão da Anvisa em liberar essas vacinas, adotando uma decisão que já tinha sido propagada em outros países, o que o Ministério da Saúde fez? Esperou acontecer. Foram 35 dias de análise na Anvisa e agora no Ministério da Saúde não tem prazo para nada. O nosso analista, Caio Junqueira, trouxe essas declarações do ministro Marcelo Queiroga, falando que vai soltar um cronograma, uma audiência pública. Tá, mas quando? Ele também disse que não sabe não. Isso só atrasa todo o processo, né? Exatamente.